quero saber essa treta aí. O pessoal fala de dinossauro, fala de fóssil. Cara, como se forma o petróleo, assim? Bem, de uma Bora. explicação bem pra leigo, assim. Vamos lá. Muita gente fala, porque a gente fala que o petróleo é matéria orgânica em decomposição. Isso. E aí quando você fala matéria E orgânica... associa a dinossauro. A primeira coisa que vem é dinossauro. É. A gente tem, eu dou aula disso aí, e a primeira figurinha que eu coloco é um dinossauro no fundo da terra, e do rabinho do dinossauro eu ponho um pocinho de petróleo, entendeu? Tem a ver mesmo, então. Não tem, Não tem? não tem. Por Isso aí, que essa confusão aconteceu? Por que aconteceu? Porque como a gente fala que é matéria orgânica em decomposição... Aliás, só deixa eu falar uma coisa, ó. A gente vai falar de muitos assuntos hoje aqui. Eu fiz uma lista aqui pro Sacane, inclusive do que vocês estão querendo saber. A gente vai falar também, tá? Eu sei que deve estar todo mundo perguntando. A gente vai falar de todos os assuntos, inclusive esse, tá? Bora. Não é dinossauro, tá? Mas a confusão que vem é porque matéria orgânica em decomposição e antiga, o pessoal associa com dinossauro. O que é, então? Basicamente é plâncton e fitoplâncton. E o lance fóssil, a palavra fóssil quer dizer o quê? É fóssil. O plâncton é uma plantinha, né, cara? Uma planta uma microfolhinha. Mas não tem de animais também? Ou é pouco? Mas é muito pouco, cara. Porque você tem que imaginar o seguinte: pega o oceano, tá? O oceano inteiro, toda essa camada aqui de oceano, 2.000 metros de água, tudo isso aqui é repleto de plâncton e fitoplâncton. Você tem muito mais, o volume é gigantesco. Comparado ao animal... Animal não é nada, é exatamente Cara, isso. que decepcionante. É isso aí. Então o que acontece? À medida, lembra que eu falei que o oceano seca e volta e tal? Quando o oceano retrai, esse plâncton e fitoplâncton deposita. É matéria orgânica. Quando vem uma outra camada aqui por cima, ela tampa essa camada de matéria orgânica. É como se você estivesse colocando isso num forno, entendeu? Tanto que o termo que a gente usa no petróleo é de cozinhar. O petróleo já está cozido. Mas eu consigo fazer com coisa atual hoje? Não acelerar consegue. O processo para virar petróleo? Por quê? Porque isso aí são milhões de anos, cara. Então, mas eu não consigo Não. quimicamente... O que você faz até o Eberlin faz isso. Fez isso já. Ele já fez petróleo em laboratório. Com o quê? É sintético, né? É sintético. Mas é a mesma... Cara, são matérias orgânicas ali que você faz um processo relativamente rápido, mas não chega, você não consegue produzir muito, você produz um pouquinho para estudos, né? O que a natureza faz que vira petróleo? É o forno? É isso o que calor? eu tô falando. É a camada, isso aí, é o calor e a pressão. Ah, a pressão também tem a ver. Isso aí. Então, por exemplo, se cozinhar demais o petróleo, ele vira gás. Ah. Entendeu? Se cozinhar demais, é igual a comida. Imagina que você pega água, né? Você põe numa negócio. Você quer ferver a água. Se você deixar ali fervendo o tempo todo, evapora tudo. O petróleo é exatamente a mesma coisa. Cara, que legal. Dá pra entender legal isso agora. Se ele cozinhar demais, ele vira gás. Não é de todo ruim. Só que aí o gás precisa ter uma quantidade muito maior para virar economicamente viável. Entendi. O lance é você achar o ponto ideal aonde está o petróleo, aonde ele teve as condições de pressão e temperatura para ele ficar no estado de liquefeito. Ou é gás, ou é petróleo, ou ainda tem uma terceira Ou é gás ou é óleo, né? Só isso. Isso aí. Caramba. Essas duas. Ou não tem, porque ele pode ter sumido também. Por que essa cor escura? Cara, a cor escura vem da matéria orgânica. A matéria orgânica decomposta. Rio também, quando tem muito... O Rio Negro lá na Amazônia, ele é escuro por causa da decomposição, né? Decomposição de matéria orgânica. Isso aí. E aí você tem qualidades de petróleo, tá? O petróleo da Bacia de Campos, ele é horrível. Horrível. O da Bacia de Campos. Porque a condição dele geológica faz com que ele fique muito viscoso. Ele é quase um asfalto, cara. Caramba. Ele é quase, quando sai o petróleo ali, sai como se fosse um asfalto. Entendi. O petróleo do pré-sal é maravilhoso, cara. Ele é líquido e tal. Essa diferença de petróleo vai da camada, mas vai da onde ele tá. Vai dar o preço dele também? Vai dar o preço dele. Aí pode chegar nisso. Só para completar, o petróleo da Amazônia, ele é amarelado. Amarelado. Isso é bom ou é ruim? É ótimo. Ele é quase uma gasolina. Ah, tá. Já tá quase refinado. Quase refinado. A lenda que corre lá, por conta do lugar onde ele tá. Que doideira. A lenda que corre na Amazônia é o seguinte, você pode pegar o petróleo da Amazônia e pôr no carro que o carro sai andando, cara. Olha. Entendeu? Porque por causa das condições por causa das condições. E aí, o que você estava falando é o que define não só o preço, mas todo o problema que a gente tem.
quando você tira o petróleo, você tem que refinar ele para transformar ele em óleo diesel, gasolina e todos os produtos do petróleo derivados. O Brasil não tem. Aí eu sei que o pessoal vai encher o saco, mas já vou explicar. Calma aí, não me xinga não. Já estão me xingando muito esses dias. Eu tô acompanhando. Já estão me xingando muito. Não me xinga ainda não. O Brasil não tem refinaria para refinar óleo pesado, que é o óleo da Bacia de Campos. Ah, mas e Abreu de Lima? Porque tem lá a refinaria de Abreu de Lima, lá no Nordeste. Tem a refinaria de Abreu de Lima. A refinaria de Abreu de Lima é uma refinaria que teria várias plantas de refino. Ia ter um lugar para refinar óleo leve e um lugar para refinar óleo pesado. A de óleo pesado não ficou pronta. Por isso que, na época, o Brasil fez o quê? Comprou Passadina. Por quê? Passadina era uma refinaria especializada em refino de óleo pesado. Entendeu? Foi uma burrice para não sei o quê? Depende do ponto de vista, cara. Talvez não tenha sido, porque você já compra uma refinaria que já está pronta. Beleza. É muito caro. É caro fazer uma refinaria. É muito caro. O problema, a gente sabe os problemas aí que deram depois de tudo isso e tal. Abreu de Lima também entrou nesse problema todo. Então o que o Brasil faz? A gente vende o petróleo da Bacia de Campos, que é o petróleo cru, para países que refinam. E a gente compra o petróleo refinado. E a gente se ferra nessa troca, né? Então aí vai depender, cara. Porque ele vem caro, bem caro. Então, mas aí depende. Aí olha o que acontece. Se o preço do petróleo tá alto, quando a gente fala o preço do petróleo, não é do petróleo refinado, é o cru. Não, é o cru. Cru? É o cru. É o barril de petróleo. Quanto que tá um barril de petróleo hoje? $90. A gente está vendendo barris de petróleo para lá e comprando um petróleo já refinado. O preço final. Ao preço final. Tá. Então, quando a gente vende, se o preço está alto, é bom pra gente. Entendeu? Entendi. E aí, porque aí a gente, nesse vai e volta, a gente acaba ganhando. Por isso, galera, que é o seguinte, o preço da gasolina é a coisa mais complicada do mundo de se definir. Eu acho que no Brasil devem ter 2 ou 3 pessoas que sabem exatamente como é calculado o preço final da gasolina. Preço de combustível. O pessoal mete o pau no preço de combustível. Você, eu, Vilé, ninguém aqui a gente não tem condição de saber. Porque são vários fatores, cara. Você fala, o preço do barril tá tanto, então deveria custar. Não é assim. Não é assim. Não é algo direto, não é algo simples. Depende de tem um acordo meio de cavalheiros entre todas essas empresas. Porque a Shell produz petróleo no Brasil. A Petrobras produz petróleo nos Estados Unidos. Entendeu? A Equinor, que é a norueguesa, produz petróleo aqui. A Petrobras tem acordo com a Equinor. Então existe um acordo entre essas empresas, existe toda a variação do preço, existe a cotação do dólar internacional. Cara, então a equação, já me falaram uma vez que essa equação tem pelo menos uns 15 termos para serem definidos. Isso gente lá de dentro que conhece. Eu acho que o ministro da Economia deve saber, o ministro das Minas e Energia deve saber, e sério mesmo, cara, eu acho que nenhum presidente da República faz nem ideia de como calcula o preço do petróleo, entendeu? Porque é muito complexo mesmo. São coisas que fogem do conhecimento, assim, são coisas que são muito específicas, tá? Então, antes de você meter o pau em quem tá calculando o preço subiu o petróleo, mas a gasolina não baixou. Por quê? Porque não é uma coisa direta, cara. Não é uma relação direta. Então isso é bom deixar claro pro pessoal. Uma bacia nova e nem assim bateu. A gente tá produzindo mais e não tá baixando o preço. Então a gente tá em autossuficiência, tal, não sei o quê. Nós somos autossuficientes. Se você contabilizar o quanto a gente produz por dia e o quanto a gente gasta, nós somos. O problema é que boa parte do que a gente produz é vendido, que é esse petróleo da Bacia de Campos, pra gente comprar o petróleo refinado para poder usar, porque nós não temos uma refinaria que refine óleo pesado.